Bom dia a todos, todas e todes. Hoje estamos no verde. Ontem estávamos no vermelho, hoje estamos no verde. Depois a Rosângela Bion de Assis vai estar no vermelhinho de novo, que eu gosto, né? Mas combina com minha bandeirinha da nossa pátria grande invertida, onde o sul é o nosso norte. Gente, hoje, dia 25 de fevereiro, terça-feira. Ontem eu acabei me esquecendo não deu tempo de trazer a informação de que ontem completaram 93 anos do voto feminino. É isso, gente. Menos de um século que a mulher pode votar. Nós, mulheres, podemos votar. Eu tenho certeza que hoje a professora Karen Machado vai estar falando na coluna dela sobre o voto feminino. E é isso, né, gente? Quando eu substituir a professora Karen na coluna Direitos das Mulheres, eu fiz diversas entrevistas, que foi inclusive graças àquela coluna que eu estou aqui hoje apresentando o Acorda Amor para vocês. E naquela coluna, naqueles dias que a professora Karen, como ela estava candidata a vereadora aqui de Chapecó, eu estava, então, substituindo a professora aqui no Direitos das Mulheres, que tem hoje, inclusive, hoje na terça-feira, a coluna dela, Direitos das Mulheres, no JTT. E nessa coluna Direitos das Mulheres, que eu estava fazendo, substituindo a professora Karen, eu fiz a primeira entrevista, não sei se vocês lembram, quem assistiu, com a Aniele, que ela é mãe, mulher, né? Mãe, mulher, trabalhadora e estudante. E a gente fez a entrevista explicando e ela explicando para a gente justamente as dificuldades de uma mãe com filho pequeno, claro, estudando, né? A gente vê quantos direitos ainda a gente tem para conquistar. Menos de um século atrás, a gente não podia votar, nós não tínhamos direito ao voto. Nós não podíamos nos candidatar, né? Como a professora Karen se candidatou. A gente não podia nada, gente. E hoje ainda nós temos tanta coisa ainda que a gente precisa lutar sobre, né? Para conquistar os nossos direitos, para conquistar o básico, o mínimo. Vocês sabem que eu não gosto muito do Pondé, mas ele, numa entrevista que ele deu no podcast Mamilos, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Eu não gostei dele no momento que ele falou mal do feminismo, mas ele falou uma coisa muito interessante nesse podcast do Mamilos, que ele estava sendo entrevistado sobre um livro que ele escreveu. Ele disse que nem toda a sociedade foi racista, nem toda a sociedade foi homofóbica, mas absolutamente toda a sociedade foi misógina. E se a gente for parar para pensar nisso, é verdade, porque toda a sociedade foi misógina, toda a sociedade foi machista, toda a sociedade viu a mulher como algo que está ali apenas para reproduzir, apenas para atender os interesses do homem. E apenas há 93 anos nós podemos votar, graças a muita luta feminina. É isso, gente. Então, vamos comemorar, mas vamos nos conscientizar que ainda tem ali, está chegando o mês da mulher, março, fevereiro já está acabando, e logo, logo é o mês da mulher, e a gente precisa se conscientizar. Eu tenho, assim, ó, eu não sei vocês, me digam aí, mas eu não gosto de pensar no Dia da Mulher, de ver aqueles homens cheios de flores no mercado, nas floriculturas, comprando flores, mas e pensar na consciência, e pensar na conscientização do porquê. O porquê do dia 8 de março, o porquê do mês de março ser o mês da mulher, o porquê disso. Pararam para pensar nisso, né? Ou estão ali só comprando flores, vou dar flores ali no dia 8 de março, né? Como diz aquela música... agora eu não vou me lembrar. E não vou cantar aqui para vocês também. Mas é isso, o Dia da Mulher não é um dia para a gente comemorar, é um dia para se conscientizar. Assim como o mês da consciência negra, o mês da mulher é um mês para a gente se conscientizar sobre todos os direitos que nós ainda não temos e todos os direitos que a gente já conseguiu conquistar, já não, né?
porque tudo foi tardiamente. Como disse o Pondé naquela entrevista, toda a sociedade foi misógina, mas nem toda foi racista, homofóbica, enfim, xenofóbica, né? Mas toda, absolutamente toda a sociedade foi misógina. E a gente vê isso muito ainda nos tempos atuais, mesmo em pessoas que se dizem feministas, mesmo em pessoas que se dizem de esquerda, a gente vê ainda o machismo acometendo muita gente, homens e mulheres. Nós vemos o machismo ali, aquela competição feminina, né? Ao invés das mulheres se apoiarem, existe aquela competitividade de eu tenho que ser melhor do que você, e é isso, gente, é bem triste, é lamentável, não é uma data, ontem não foi uma data para a gente comemorar, são datas para a gente se conscientizar mesmo da importância da luta feminista, da importância da luta pelos direitos iguais, que é isso, né, gente? Bom, tá calor aí para vocês? Porque aqui tá muito calor. E lá no IMET, cadê o IMET aqui? Lá no... Perdi o IMET. Aqui, ó, Instituto Nacional de Meteorologia, achei o IMET. Áreas de Santa Catarina em alerta para temporais nesta terça-feira, dia 18. Instabilidades atingem o sul do país e chegam até partes de São Paulo. Lá no site do INMET está informando, então, que em áreas de Santa Catarina, como a Serra Catarinense e o Vale do Itajaí, além do leste do Paraná, há atenção para temporais nesta terça-feira, dia 18, entre o período da tarde e a noite. O aviso laranja de perigo para tempestades, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, prevê chuvas que podem alcançar até 100 milímetros. Ventos fortes de até 100 km por hora e possibilidade de queda de granizo. Tempestades também estão previstas para áreas do Rio Grande do Sul, Paraná e sul de São Paulo, com um aviso amarelo de perigo potencial emitido hoje, dia 18. A previsão é de chuvas que podem chegar a 50 milímetros e ventos de até 60 km por hora. Chuvas intensas típicas de verão persistem nesta terça-feira na faixa norte do país, especialmente em áreas do Amazonas, Rondônia e também em partes do Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo, com aviso amarelo de perigo potencial emitido hoje. As instabilidades também poderão ocasionar chuvas em áreas do Nordeste, desde o Maranhão até o Rio Grande do Norte. E o calor, gente, o calor. As altas temperaturas na região sudeste do país vão persistir durante a semana, com destaque para Rio de Janeiro, onde os termômetros podem ultrapassar os 42 graus. Ontem, dia 17, a capital carioca e a cidade de Niterói registraram recordes de temperatura. Lá no Rio de Janeiro, inclusive, a galera tá indo para a praia à noite, de madrugada, porque de dia não tem condição, né? Hoje, São Paulo também deve enfrentar temperaturas elevadas, com máximas podendo chegar a 35 graus. Ontem, a sensação do INMET Mirante de Santana registrou 34,3 graus, a maior temperatura do ano na capital paulista. E é aquilo, né, gente? Daqui a pouco, lá na cidade, no meio daquela selva de pedras, é muito maior a sensação térmica, né? O calor deve atingir Minas Gerais e o Espírito Santo, onde as máximas nas capitais podem alcançar 34 graus. Fique atento às previsões, então, dos avisos meteorológicos e se protejam, né, gente? Bebam muita água, vamos beber muita água, se hidratar. Quem puder aí, tenha um baldezinho de água perto, um umidificador, ajuda bastante. A Rosângela Bion de Assis já acordou, acordem, amores, já vai começar, já começou Manhã com Dignidade. O Raul Fittipaldi também está aqui com a gente, né, gente? Olha só, hoje nós temos no JTT, a Rosângela Bion de Assis vai receber a Amanda Wencelau, talvez, diretora da Federação Nacional dos Estudantes do Ensino Técnico, FENET, e presidente da UFES, União Florianopolitana dos Estudantes Secundaristas. Também a Sofia Garcia Bastos e de Silva, coordenadora geral do DCE da UFSC, e Vitor Khaled, militante do movimento Passe Livre e da campanha pela Tarifa Zero em Florianópolis. No Mural da Manhã, Sofia Andrade e o Raul Fittipaldi recebem o Júlio Penha,
mestre em Ciências Políticas pela Flaxo, Equador, e mestre em Gestão de Desenvolvimento de Turismo pela Universidade Sorbona, Paris. E as colunas, como eu já falei antes, coluna Direitos das Mulheres, com a professora Karen Machado, e jornalista DV, com Laele Inácio. Então, eu imagino que hoje a professora Karen Machado vai estar trazendo mais sobre essa situação dos 93 anos que nós, mulheres, podemos votar. É isso, gente. Então, o que mais que eu tenho de notícia para trazer para vocês? Eu trouxe, inclusive, eu vou focar um pouquinho mais nisso, porque ontem eu queria ter trazido, mas não deu tempo. Então, eu vou focar um pouquinho mais. Tem a nossa causa, que, inclusive, numa das colunas do Direito das Mulheres que eu apresentei no ano passado, eu trouxe essa página sobre as conquistas do voto feminino, as conquistas feministas, na verdade, no Brasil, né? As conquistas do feminismo no Brasil, uma linha do tempo. Então, olha só, em 1827, as meninas são liberadas para frequentarem a escola. Em 1832, a obra Direitos das Mulheres e Injustiças dos Homens é publicado. Em 1879, as mulheres conquistaram o direito ao acesso às faculdades. Em 1910, o primeiro partido político feminino é criado. Então, olha só, quando falamos nas conquistas feministas, muito rapidamente pensamos nas leis de acesso que garantem às mulheres espaços de equidade social em relação aos homens. Muitas dessas determinações legais são fruto da presença e pressões que as mulheres feministas dedicaram ao cenário político. Mas, mesmo que a proclamação da República no Brasil tenha ocorrido em 1889, foi apenas 20 anos depois, em 1910, que nasceu o Partido Republicano Feminino, como ferramenta de defesa do direito ao voto e emancipação das mulheres na sociedade. Olha só, gente. Em 1932, as mulheres conquistam, então, o direito ao voto. Então, 93 anos atrás, nós conquistamos o direito ao voto, gente. É pouco tempo, foi no século passado, é muito pouco tempo. A gente ainda tem muito que caminhar. Infelizmente, a gente tem muita luta ainda pela frente. Então, em 1932, o sufrágio feminino foi garantido pelo primeiro Código Eleitoral brasileiro, uma vitória da luta das mulheres que, desde a Constituinte de 1891, pleiteavam o direito ao voto. Essa conquista só foi possível após a organização de movimentos feministas no início do século XX, que atuaram intensa e exaustivamente no movimento sufragista, influenciado, sobretudo, pela luta das mulheres nos Estados Unidos e na Europa por direitos políticos. Em 1962, é criado o Estatuto da Mulher Casada. Em 27 de agosto, a Lei 4.212, de 62, permitiu que as mulheres casadas não precisassem mais de autorização do marido para trabalhar. Vejam só. A partir de então, elas também passariam a ter direito à herança e a chance de pedir a guarda dos filhos em casos de separação. No mesmo ano, a pílula anticoncepcional chegou ao Brasil. Apesar de ser um método contraceptivo bastante polêmico, por influenciar os hormônios femininos, não dá para negar que o medicamento trouxe a autonomia à mulher e iniciou uma discussão importantíssima sobre os direitos reprodutivos e a liberdade sexual feminina. Em 1974, as mulheres conquistaram o direito de portarem um cartão de crédito. Em 74, gente, imagina só, então, cartão de crédito que hoje está presente na vida da maioria das pessoas, por muito tempo foi um direito exclusivo dos homens. Até 1974, os bancos queriam ditar como as mulheres gastavam seu próprio dinheiro. Mulheres solteiras ou divorciadas que solicitassem um cartão de crédito ou empréstimo eram obrigadas a levar um homem para assinar o contrato. A mulher não tinha liberdade de escolha e era vista como um objeto que pertencia ao pai ou ao marido, sem voz ativa alguma. Somente em 1974 foi aprovada a Lei de Igualdade de Oportunidade de Crédito para que clientes não fossem mais discriminadas baseados no gênero ou estado civil. Em 1977, a lei do divórcio foi aprovada, gente. Foi aprovada, mas é aquilo que a gente tem que
levar em consideração. Foi aprovado, conseguimos, conquistamos uma lei, mas até isso ser explicado na sociedade, até que isso seja, que isso entre na cabeça das pessoas, até hoje, gente, até hoje. Hoje mesmo, assim, é muito difícil para a mulher casa, e muitas vezes, principalmente por conta de religiões, divórcio é pecado. Então, muitas vezes a mulher ainda é presa, ainda fica presa a essas coisas que ultrapassadas, né? Que já passou, já era, estamos em 2025, estamos no século XXI, a gente precisa evoluir com isso. Mas foi conquistado, então, o direito a mulher se divorciar quando está descontente, quando não está feliz no relacionamento. Em 1979, as mulheres garantem o direito à prática de futebol. Olha só isso, gente. Nosso time feminino de futebol que está dando tanto orgulho, a nossa seleção feminina brasileira está dando tanto orgulho para a gente, nos dá muito mais orgulho do que a masculina, vamos combinar. O pé de mulher não foi feito para se meter em chuteiras. Sim, essa era a manchete de um jornal em 1941. No decreto da era Vargas estava claro: mulheres não podiam praticar esportes incompatíveis com as condições de sua natureza. O argumento era de que a prática feria a chamada natureza feminina. E com isso, em 1941 até 1979, foi eliminada qualquer chance de atletas mulheres praticarem esportes. Apesar da proibição, as mulheres nunca pararam de jogar futebol. Sempre desafiaram a essência feminina e ocupavam campos de várzea em locais em que o Estado não chega. Após 4 décadas, a regulamentação do futebol feminino veio em 1983. Mas devemos lembrar o quanto a proibição trouxe reflexos negativos no esporte até hoje, como o pouco incentivo ao futebol feminino e falta de patrocinadores. E a gente sabe que isso é real, né, gente? Vai fazer a comparação da nossa melhor jogadora, Marta, do que recebe a nossa melhor jogadora, do que recebe não vamos nem comparar com o melhor jogador de futebol. Vamos comparar com um jogador médio ou um jogador baixa categoria. Ainda é menor, gente. Ainda é um absurdo. São os reflexos que ficam até hoje. E é sobre isso também que eu falei antes. As leis são criadas, mas os reflexos daquela desigualdade, daquela injustiça seguem, persistem por muito tempo. E a gente precisa batalhar muito, e é cansativo, eu sei. É muito cansativo para a gente ter que ficar ensinando homens e mulheres também sobre equidade, sobre igualdade, sobre nós sermos também seres humanos que temos tanta ou até mais competência do que eles. Em muitos momentos nós temos até mais competência do que eles, e é isso, a gente precisa estar sempre ensinando, explicando, e os reflexos persistem, e isso é uma prova, o nosso futebol é a prova disso, né? O pouco incentivo, o pouco patrocínio das mulheres no futebol. É isso, deixa eu tirar essa publicidade daqui. Ai, como é que eu tiro? Bom, vamos lá, vamos seguir. Em 1985 é criada a primeira Delegacia da Mulher. A Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher, DEAM, surge em São Paulo e logo depois outras unidades começam a ser implantadas em outros estados. Essas delegacias especializadas da Polícia Civil realizam essencialmente ações de proteção e investigação dos crimes de violência doméstica e violência sexual contra as mulheres. E é uma coisa que a própria mulher não tem muitas vezes o conhecimento, né, gente, de entender, porque a gente fala em Lei Maria da Penha, a gente pensa apenas, as mulheres geralmente que sofrem a violência doméstica, pensam apenas na violência física. E muitas vezes a mulher está ali sofrendo violências psicológicas, sofrendo violência patrimonial, sofrendo violência sexual, e não sabe que aquilo é uma violência e que aquilo configura-se em crime, porque a Lei Maria da Penha,
atende a todos esses tipos de violência, a todo tipo de violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha atende. Mas o que a sociedade sabe, num contexto geral, é que a Lei Maria da Penha atende apenas à violência física e você não precisa chegar ao ponto de sofrer violência física para denunciar uma violência. Então, dá uma estudada, dá uma lida. Se você acha que o seu relacionamento não está saudável, dá uma pesquisada para entender o que é violência psicológica, o que é violência sexual, o que é violência patrimonial, e todas as violências que estão lá constando na nossa Lei Maria da Penha. Ai, caramba, como é que eu tiro? Vamos ver. Bom, vamos lá. Em 1988, então, o ano da nossa Constituição brasileira, nossa Constituição Federal, novinha, a Constituição brasileira passa a reconhecer as mulheres como iguais. Lá no artigo 5º da Constituição, o artigo, talvez e provavelmente o mais importante na nossa Constituição, diz que todos são iguais, todos e todas são iguais. Homens, mulheres, sem possibilidade de discriminação por gênero, raça, etnia, origem, enfim, todos são iguais, independente se brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil. Isso é o que diz o 5º artigo da nossa Constituição Federal. Foi apenas na Constituição de 88 que as mulheres passaram a ser vistas pela legislação brasileira como iguais aos homens. Somente após as pressões da pauta feminista, aliada com outros movimentos populares que ganharam as avenidas da luta pela democracia, é que conseguimos vencer uma realidade opressora e fomos incluídas legalmente como cidadãs, com os mesmos direitos e deveres dos homens, pelo menos na nossa Constituição, que é isso que eu venho falando, sem parar, sobre os problemas, os reflexos que ficam das opressões, dos direitos que a gente não teve e que tivemos que conquistar. As injustiças continuam refletindo na nossa sociedade. Eu vou compartilhar outra guia aqui, porque aquela propaganda estava me irritando. Em 2002, então, falta da virgindade deixa de ser motivo para anular o casamento. Olha o absurdo, gente. Em 2002, gente, eu tinha o quê? 12 anos. A falta da virgindade deixa de ser motivo para anular o casamento. Imagine só, apenas no início do século XXI é que o Código Civil brasileiro extinguiu o artigo que permitia que um homem solicitasse a anulação do seu casamento caso descobrisse que a esposa não era virgem antes do matrimônio. Até este momento, a não virgindade feminina era julgada como uma justificativa aceitável para divórcios. Olha o absurdo. Em 2006, é sancionada a Lei Maria da Penha. Eu falei, então, Maria da Penha, a farmacêutica que deu nome à lei, precisou ser vítima de 2 tentativas de homicídio e lutar por quase 20 anos para que finalmente conseguisse colocar seu ex-marido criminoso atrás das grades. Definitivamente, essa é uma das conquistas do feminismo mais importantes para as mulheres brasileiras. A Lei 11.340, de 2006, foi sancionada para combater a violência contra a mulher. E é muito interessante, é muito legal a gente conhecer a história da Maria da Penha, gente. A gente conhecer, ela tem feito entrevistas, aquele Brasil Paralelo fez documentários, enfim, atacando, dando o lado do agressor dela, assim, absurdos, e ela segue ainda ali, dando entrevistas e contribuindo ainda, e lutando ainda, para que a lei que ela conseguiu gerar para proteger a todas nós, ela ainda tem que estar lutando para conseguir permanecer com ela. Nós todas temos que continuar lutando para que ela não se acabe, porque ainda continuam atacando isso. Enfim,
Em 2015, é aprovada a Lei do Feminicídio. No dia 9 de março de 2015, a Constituição Federal reconheceu, a partir da Lei 13.104 de 2015, o feminicídio como um crime de homicídio qualificado. Em 2018, a importunação sexual feminina passou a ser considerada crime. Ser mulher, ainda, e infelizmente, é motivo para vivenciar situações de assédio e violência no dia a dia, no ônibus, em aplicativos de carros particulares ou numa simples ida ao mercado. A ocorrência desse tipo de prática contra as mulheres é tanta que a pauta feminista precisou incluir em suas ações a defesa da lei que caracteriza o assédio como crime, a Lei 13.718 de 2018. Apesar dessa legislação garantir proteção às pessoas de todos os gêneros, a força do movimento feminista foi essencial para que ela se tornasse uma realidade em nossa sociedade. Não é como se hoje não sofrêssemos mais com assédio, mas pelo menos agora temos um mecanismo legal para defender o nosso direito de ir e vir. E aí eu quero trazer também um outro podcast que eu escutei, que é o podcast Bom Dia Óbvios. Ela estava entrevistando, agora eu não vou me recordar o nome, mas a entrevistada, ela traz uma reflexão muito importante, muito interessante, sobre a diferença entre a paquera e o assédio. Por quê? Meus filhos hoje, nossa, estão sofrendo porque qualquer coisinha é assédio. Agora qualquer coisinha é assédio, gente. Ela deu uma explicação assim, ó, incrível para a gente saber distinguir, e também para nós mulheres e homens também que sofrem assédio, podermos explicar para a pessoa que está nos assediando a diferença entre paquera e assédio. É uma palavrinha simples que se chama reciprocidade. A reciprocidade é a linha tênue entre paquera e assédio. Se você está paquerando alguém e você viu que a pessoa não está sendo recíproca com você e você continua insistindo na paquera, já se tornou assédio. Então é muito fácil você diferenciar a paquera do assédio. Eu só estava paquerando. A pessoa te retribuiu? Não, você continuou paquerando, então você estava assediando. É isso que a gente precisa explicar para as pessoas. É cansativo, eu sei, é muito cansativo, mas a gente precisa seguir firme e forte nessa educação da sociedade, porque, como eu já falei, não sei quantas vezes hoje os reflexos das injustiças continuam, persistem, mesmo após nós termos leis e direitos. Então, é isso, gente. Eu acredito que nós tivemos também mais uma vitória, mais uma injustiça sendo acabada quando a ministra Carmen Lúcia decretou que, como é que era a justificativa para o feminicídio como legítima defesa da honra. Isso foi ano passado, gente. Foi ano passado. A ministra Carmen Lúcia derrubou a justificativa de legítima defesa da honra quando um homem cometesse um feminicídio ou quando um homem cometesse uma agressão, alegando que ele estava defendendo a sua honra, fazendo uma legítima defesa da honra. Isso foi só ano passado. Então, é isso. A gente ainda tem muito que seguir e agora nós vamos seguir com o JTT, mas antes, deixa eu perguntar para vocês. Você já é membro ou membra aqui do nosso canal no YouTube? Gente, se você é membro do nosso canal no YouTube, além de ajudar o nosso canal a ser impulsionado, a gente levar a outra informação para mais gente, cada vez mais gente, você também concorre toda semana a um livro da Editora Insular. Vamos ver como é que faz para apoiar a gente, para ser membro do nosso canal e o que a gente concorre? É isso, livros de autores e autoras da nossa Pátria Grande. Então, concorra, venha fazer parte dessa nossa
cooperativa, que é a nossa cooperativa de comunicação, que só existem 3 no Brasil, mas a Cooperativa Comunicacional Sul, aqui o Portal Desacato, foi a primeira no Brasil. Então, ajude a gente a continuar. Esse ano nós completamos 18 anos de Portal Desacato. Ajude a gente, impulsione o nosso canal no YouTube. Se você está assistindo a gente pelo Instagram, pelo X, o antigo Twitter, entra lá no nosso canal do YouTube, se inscreve no nosso canal e se torne membro do nosso canal para concorrer toda semana a um livro da editora Insular, que a Rosângela Bion de Assis vai sortear. Mas antes de passar para a Rosângela, eu vou trazer quem são os apoiadores culturais do Portal Desacato, que são responsáveis por nós trazermos para vocês todo dia a aula. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sind Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499